Olha, parece que a estratégia do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de usar uma entrevista à Globo para atacar Jair Bolsonaro e fazer o jogo dos governadores e dos aliados de Rodrigo Maia foi mesmo um tiro no pé. Nessa terça-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que Mandetta, abre aspas, cruzou a linha da bola na entrevista no domingo ao Fantástico. Em uma transmissão ao vivo organizada pelo jornal O Estado de São Paulo, Mourão disse que Mandetta, abre aspas de novo, não precisava ter dito determinadas coisas e que por isso merecia um sinal de advertência. Questionado se a crise do coronavírus pode afetar a reeleição de Bolsonaro em 2022, o general evitou falar sobre o assunto e disse que muita água ainda vai rolar. Isso é verdade, né? Tá muito longe. Questionado também sobre a presença de militares atuando diretamente no governo, Mourão brincou ao dizer que se Bolsonaro não quiser mais contar com ele no futuro, ele vai pendurar as chuteiras. O vice-presidente ainda classificou as manifestações pelo fim do isolamento social como pouco expressivas e restrita àqueles que, segundo ele, não tiveram as rendas afetadas, mas estão insatisfeitos pela vida interrompida. Muito bem, Zé Maria, vamos começar aí com você, depois o Augusto comenta, tem mais outros destaques aqui sobre a fala do Mourão, mas para que eu não me estenda muito, vamos começar a analisar desde já. Pois é, olha, Silvio, a história é a seguinte: o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ele realmente foi além do esperado, segundo a avaliação de até aliados. Mas ele continua com apoio forte da área política, principalmente da chamada Bancada da Saúde, na Câmara dos Deputados. Os deputados e senadores que defendem a saúde, leia-se também saúde privada, né? O DEM ali teve um abalo. O partido está apoiando o ministro da Saúde, porém o grupo do ministro Onyx Lorenzoni entendeu que ele foi além do que deveria. Onyx Lorenzoni já estava ali numa rota de colisão porque houve a divulgação de uma conversa dele com o ex-ministro Osmar Terra, onde ele disse que fosse ele o presidente, demitiria Henrique Mandetta. Isso acabou dividindo o DEM. Na área militar, entenderam os auxiliares do presidente, que são militares ali, que realmente houve uma quebra de comando. Isso para um governo é muito pesado, né? Isso tem muito significado. Ontem, quando o presidente foi ao Ministério da Defesa conversar ali com militares sobre o andamento do combate ao coronavírus, ele ouviu muito apoio e disse que realmente o ministro Mandetta estava indo além. Só o seguinte, que é muito difícil de fazer esta substituição. É preciso substituir por um ministro que entenda da coisa, que tenha confiança pública, né, das pessoas e dos agentes, que tenha uma interlocução forte com os estados e que tenha ligação com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, uma ligação muito difícil. E pesa muito também. Mandetta se transformou numa espécie de liderança forte no Ministério da Saúde. Se ele sair, os principais ali diretores das entidades federais e auxiliares também sairão. E haveria uma descontinuidade do trabalho. Mas, de qualquer forma, isso rendeu a Mandetta uma chamada ao Palácio do Planalto. Ele esteve com o presidente Jair Bolsonaro, mas tudo indica que continua. Porque ele está, por exemplo, neste momento no Ministério da Saúde, dando aquela entrevista tradicional, com os tradicionais números assustadores do aumento da pandemia no Brasil. Ou seja, Mandetta ficou sim mais fraco depois da entrevista. Nós destacamos aqui desde o início, né? Um dos pontos que mais pesou foi ele ir como hóspede do Ronaldo Caiado no Palácio das Laranjeiras fazer o desafio ao presidente Jair Bolsonaro. Caiado agora é adversário do presidente. Perfeito. Complementando aqui para passar a bola para o Augusto Nunes, hoje o ministro da Saúde, numa conversa com interlocutores do governo, reconheceu que errou ao dar a entrevista ao Fantástico e criticar indiretamente o presidente Jair Bolsonaro. Diga lá, Augusto. Olha só, daqui a pouco ele se recompõe, eu acredito que isso vai acontecer, e é mais um episódio superado e um episódio menor. É claro que cresce no noticiário, porque tudo que envolve críticas ao presidente, ou sinais de divergências no governo, ou divergências dissimuladas ou escancaradas, isso aí ocupa o noticiário.
e transforma o Brasil no único país do mundo que, neste momento, está muito mais preocupado com eleições do que com o combate efetivo à pandemia e com a preparação da retomada dos negócios, né, a retomada da vida econômica que vai se seguir ao fim dessa pandemia do coronavírus. Eu não sei se os jornais brasileiros dão tanta notícia ruim, doméstica, que não tem espaço para falar do exterior, ou eu tenho a sensação de que isso eu não li em lugar nenhum, de que isso não tem acontecido em outros países do mundo. Você pega por acaso um deles, a Áustria, não imagino que lá eles estejam com problemas políticos. Acho que estão discutindo em conjunto, oposição, situação, o que é que vai ser feito com a retomada da atividade econômica que já está prestes a começar em países importantes. Espanha e Itália são dois exemplos de países que ainda estão saindo, né, da fase mais aguda da pandemia e já preparam a vida normal, que vai chegando. É o que o Brasil deveria estar fazendo, porque é o que já estão fazendo alguns comerciantes e empresários de cidades do interior do Brasil. E com requintes que tornam muito difícil a qualquer governador chegar lá e dizer, para com isso, não pode, porque isso quebra as regras do Ministério ou da OMS, ou seja lá de quem for. Eu vi em várias cidades já industriais mostrando, olha, nós vamos fazer assim. Mostram os trabalhadores com máscaras, luvas, separados um do outro por pelo menos 3 metros, etc. Quem é que vai fechar uma fábrica dessas? Então, enquanto o Brasil perde tempo com brigas acessórias, a vida vai começando a voltar, porque se ninguém perceber que já é hora de preparar, né, o retorno à rotina, a vida vai se impor a todos e vai voltar sozinha, não tenho dúvida.